Nag Hammadi é uma pequena localidade no Alto Egito, onde em 1945, um camponês de nome Muhammad Ali Salman encontrou dentro de uma caverna um grande pote de cerâmica enterrado, contendo 13 livros de papiro encadernados em couro. No total descobriram 52 textos naquele sítio. Os manuscritos, hoje conhecidos como Evangelhos Apócrifos, revelam conhecimentos que Jesus transmitiu em oculto a seus discípulos. Os papiros encontrados têm cerca de 1500 anos, e são traduções em copta de manuscritos ainda mais antigos feitos em grego. As datas dos textos originais estão estimadas entre os anos 50 e 180, pois em 180, Irineu, o bispo ortodoxo de Lyon, declarou que os hereges dizem possuir mais evangelhos do que os que realmente existem. Acredita-se que os manuscritos foram enterrados por volta do século IV d.C., quando a Igreja Romana predominante na época desencadeou uma campanha contra as heresias, que culminou em um evento chamado de Concílio de Nicéia, onde todo conhecimento diferente ao pregado pela ortodoxia deveria ser destruído. Então, algum monge do mosteiro de São Pacômio, vendo a destruição que iria ocorrer nas cercanias de Nag Hammadi, tomou os livros proibidos e os escondeu no pote de barro, onde permaneceram enterrados por 1600 anos, vindo a ser redescobertos em 1945. Estes escritos aparentemente foram escritos pelos escribas Filipe, Tomé e Matias, e estes eram as boas novas que os discípulos pregaram após a morte de Cristo. Essas são as palavras secretas que Jesus, o vivo, proferiu. Estas são, portanto, as boas novas, que foram escondidas por algum motivo. Este manuscrito, passo a narrar agora. A Biblioteca de Nag Hammadi. O Apocalipse de Tiago. Foi o Mestre quem falou comigo. Tiago, meu irmão, eu te dei um sinal. Veja agora o completamento da minha redenção, pois não foi sem motivo que eu te chamei de irmão, e eu não sou ignorante a teu respeito, então quando eu te der um sinal reconheça e ouça. Nada existia exceto aquele que é. Ele é inominável, eterno, e está além do universo. Eu também sou inominável, já que me foram dados uma porção de nomes, 2 por ele, e agora eu sou diante de ti. Já que você indaga sobre a fêmea, eu te respondo, a fêmea está presente no reino eterno, mas não é a mais elevada. Contudo, ela sem permissão gerou poderes e autoridades por conta própria para regerem o universo. Eles não existiam ainda quando eu surgi, já que eu sou a imagem daquele que é. Eu revelei a forma dele para que os filhos daquele que é saibam quais coisas são deles, e quais coisas são estranhas. Veja. Eu irei explicar todos os aspectos deste mistério para você em breve, pois eles irão me capturar no dia depois de amanhã. Minha redenção está próxima. Tiago disse, Mestre, você falou, eles irão me capturar, então o que eu farei? Ele me disse, você não temerá, Tiago. Eles te capturarão também.
deixe Jerusalém, pois ela sempre serve o copo da amargura aos filhos da luz. Ela é uma habitação para inúmeros arcontes, no entanto, a tua redenção será protegida deles. Para que você possa entender quem e que tipos de arcontes eles são, você irá conhecê-los bem. Mas lembre-se, eles são apenas 12 arcontes principais. Eles não são todos tão poderosos nem mesmo fiéis entre si, pois cada um dos 12 arcontes se lança sobre outros arcontes em seus próprios céus, com o intuito de devorá-los. Tiago disse: Mestre, existem também, então, 12 céus, e não 7 como está nas Escrituras. O mestre disse: Tiago, aquele que falou a respeito da Escritura tinha uma compreensão limitada. Mas eu irei revelar para você o que surgiu abaixo daquele que é inumerável, para conceder um sinal acerca deles. Porém, aquele que é imensurável você não poderá ver ainda. Tiago disse: Mestre, veja então, eu recebi o número deles já. Existem 72 quantias. O mestre disse: estes são os 72 aeons do caos que estão sob o controle dos regentes. Estes são os reinos de todos os deuses deles. Eles estabeleceram estes aeons para aqueles que foram criados por toda a parte no universo, e ainda existem sob a autoridade dos 12 arcontes. O poder inferior gerou divindades e criaturas incontáveis para si próprio. Para aquele que é, entretanto, foi dada autoridade sobre todos os reinos, e seus para os anjos dele, inumeráveis. Você não será capaz de contá-los agora, mesmo se você tentar, pelo menos, não até que você se livre do pensamento cego, e também deste laço de carne que te envolve. Então você poderá alcançar aquele que é e não será mais meramente Tiago, você se tornará o que é. E todas as coisas inefáveis serão conhecidas por ti. Tiago disse: então, mestre, de que modo eu alcançarei aquele que é, já que estes regentes e seus poderes estão armados contra mim? Ele disse para mim: estes regentes não estão armados contra ti especificamente, mas contra outro. Eles armam contra mim. Eles estão armados com suas autoridades. Mas eles estão armados contra mim em julgamento. Eles não me devolveram aquilo que era meu por direito, os espíritos que vieram de mim, então sou eu que devo passar através dos céus deles. No universo deles de tormento e agonia infeliz, eu irei resistir. A majestade estará comigo, e embora eu possa repreendê-los em nome dele, eu não irei. Haverá em mim um silêncio e um mistério escondido. Ainda que eu seja pálido diante da raiva deles. Tiago disse: mestre, se eles se armam contra ti, então não podem culpá-lo por erguer a espada da tua boca contra eles. Com sabedoria, assim, tu viestes. Para repreender fantasmas desmemoriados. Com lembranças tu provas o teu valor.
e, deste modo, reprovas estas criaturas teimosas. Mas eu estava preocupado contigo. Pois tu descestes para dentro da ignorância da morte. E mesmo assim a ignorância não te pegou, nem emboscou. Pois tu desces para a insensatez e risco. E o risco é conquistado, lembranças partilhadas. Tu andas pelo lodo, tuas vestimentas não se sujam. Nenhum joelho dobrado te rendeu à lama imunda. Assim, reinos e alturas de seus tu destróis. Secretamente invisível, para a dissolução do erro. Ele me respondeu, e eu não era como eles, mas eu me vesti com tudo o que era deles. Há em mim um grande esquecimento. Por todas as influências de Belial e as coisas dele. Embora o que esteja perdido seja, porém, uma ninharia a menos, pois eu lembro de presentes que não são deles. A distração da mente nos momentos indolentes liberta, quando no meio deles, forças inquietantes. Tiago disse, Mestre, eu não possuo a tua sabedoria nem teus poderes, porém, eu não falhei em socorrer os pobres no sofrimento deles causado pelos perversos. Ainda eu tenho medo dos arcontes, já que eles governam. O que eles farão comigo? O que eu serei capaz de dizer? Que palavra poderei declarar para que eu possa escapar deles? O mestre disse, Tiago, eu admiro o teu entendimento e respeito o teu medo. Caso você continue a ficar angustiado, não se preocupe com nada além da tua própria redenção. Veja, eu irei completar este destino nesta terra do modo como eu proclamei a partir dos grandes aeons eternos. E eu te revelarei a tua redenção. Tiago disse, Mestre, como, após todas estas coisas, você aparecerá para nós de novo? Após eles te capturarem, e você completar este destino, você irá para aquele que é, não é? O mestre respondeu, Tiago, após estas coisas serem concluídas eu irei revelar tudo para você, e não por tua causa somente, mas por causa de todas as pessoas descrentes, para que a fé possa estar nelas também, pois uma grande multidão virá para a fé e eles aumentarão em dias, trabalhos e sabedoria. Após isto, eu irei aparecer como uma reprovação aos arcontes. Eu irei revelar a eles que o homem de fé não pode ser capturado. Se eles o capturarem, ele irá acabrunhar cada um deles. Mas agora eu parto. Se lembre das coisas que eu falei e deixe eles irem na tua frente. Tiago disse, Mestre, eu irei me apressar como você falou. O mestre despediu-se dele para cumprir o que era esperado. Quando Tiago soube dos sofrimentos dele e ficou muito angustiado, eles aguardaram o sinal da vinda dele. Ele voltou depois de vários dias.
Tiago estava subindo a montanha chamada Gólgota com os discípulos dele que o ouviam atentamente, pois eles estavam muito angustiados. Tiago se tornou um paracleto para todos eles, dizendo: esta é a montanha da morte sobre a qual o justo veio à vida uma segunda vez. Ela está selada com uma maldição. Com isto, o grupo de discípulos, percebendo seu tormento, dispersou-se. Mas Tiago permaneceu naquele lugar amaldiçoado e se ajoelhou em oração, jejuando por longas horas, como era de seu costume. O mestre apareceu para ele. Então Tiago encerrou sua oração e abraçou o mestre. Ele o beijou, dizendo: mestre, eu te encontrei. Eu ouvi sobre teus sofrimentos e como você resistiu até o fim, e eu estive extremamente angustiado. Minha profunda compaixão você já conhece. Refletindo, eu não estava querendo ver estas pessoas neste lugar. Eles todos devem ser julgados pelo que fizeram, ao contrário do que é esperado. O mestre disse: Tiago, não se preocupe comigo ou com estas pessoas. Eu sou aquele que estava dentro de mim. Eu nunca sofri de modo algum, nem estive angustiado. Estas pessoas não me fizeram mal algum. Eles apenas cumpriram a vontade dos arcontes, e o que foi destruído aqui merecia ser destruído por eles. Agora que os arcontes foram enganados pelas ações destrutivas destas pessoas, e já que eu estou livre do impostor, os arcontes estão agora maliciosamente nervosos contigo, meu irmão, porque você é agora o pilar sobre o qual o mundo se equilibra. Até agora, eu tenho sido justo e você tem sido o servo dele. Agora, teu nome será Tiago Azadik, Tiago o Justo. Você percebe o quão lúcido você ficou quando me viu? Você até mesmo parou esta oração. Agora que você é o justo de Deus, você me reconhece o suficiente para me abraçar e beijar. Amém. Eu te digo que você atiçou grande raiva e fúria contra si mesmo. No entanto, você não temeu e você me beijou. Isto aconteceu assim para que todos estes outros possam também se tornar Zadikim, justos. Tiago era brando e chorou. Ele estava bastante angustiado. Eles sentaram juntos numa pedra. O mestre disse a ele: Tiago, você certamente passará por sofrimentos, mas nunca esteja triste, é a carne que é fraca. A carne recebe o que foi ordenado a ela. Mas quanto a ti, nunca permita que você fique tímido ou medroso frente aos arcontes por causa da carne. Então o mestre ficou silencioso. Quando Tiago absorveu estas palavras, ele enxugou as lágrimas dos olhos dele, pois os olhos dele estavam muito vermelhos. Então o mestre falou para ele novamente: Tiago, veja. Eu irei mostrar a você o teu resgate de antemão.
após você ter sido capturado e passar por grandes sofrimentos, um bando se armará contra ti e te sequestrará. Em particular, 3 deles te capturarão. Eles sentam em seus domínios celestiais como cobradores de pedágio. Não somente eles roubam pedágio, mas a alma. Quando você adentrar no poder deles, o guarda deles irá te chamar: quem é você e de onde você veio? Você deve responder a ele: eu sou filho, e eu sou do Pai. Ele irá te perguntar: que tipo de filho é você, e a qual pai você pertence? Você deve dizer a ele: eu sou do Pai imortal, e um filho para o Eterno imortal. Quando ele te perguntar: e o que você acha que tem a tratar conosco? Você deve dizer a ele: eu existo para que eu possa desmascarar estranhos e homens. Quando ele então te questionar: todos os homens são estranhos e todos nós somos estranhos. Você deve dizer a ele: aqueles que eu desmascaro não são totalmente estranhos, mas eles nasceram da alienígena Shamot, uma mulher decaída, pois ela produziu eles ao conduzir a raça dela abaixo do Eterno Imortal. Então estes não são inteiramente estranhos para nós, já que eles também são nossos parentes, por conta da mãe deles ter vindo do Eterno Imortal. No entanto, eles também são estranhos porque o Eterno Imortal não participou da produção deles por ela. Quando ele também disser a você: aonde você vai? Você deve dizer a ele: do lugar que vim, para lá eu retornarei. Se você disser estas palavras, você escapará dos ataques deles. Quando você deparar com estes 3 sequestradores que roubam as almas embora naquele lugar, você será o vaso de autoridade e muito mais do que apenas um vaso. Você será o justo pelo qual o mundo surgiu. Então você será capaz de discernir a raiz tenra dela. Sendo justo, você estará lúcido quando encontrar com os emissários mortíferos dela. Você chamará pelo meu nome e eu solicitarei a sabedoria imperecível do Pai, a Sofia, que é mãe de Ashamot. Tiago, Ashamot não teve pai ou consorte masculino, ela é fêmea de uma fêmea. Ela gerou sem um macho, já que ela estava isolada e em ignorância quanto ao que veio da mãe dela. Ela achou que ela existia sozinha como órfã. Mas eu exclamarei para a mãe dela, Sofia. Quando eu exclamar, estes sequestradores cairão em confusão. Eles culparão a raiz deles e a raça da mãe deles. Mas você irá subir para ele que é sua raça raiz genuína, o Pai eterno imortal. Os 12 profetas são uma imitação dos 12 discípulos verdadeiros e dos 12 arcontes do caos. Os 12 arcontes são da raça da Ashamot, cujo nome é geralmente traduzido como Sofia. Pelo contrário, eu sou em mim mesmo a Sofia imperecível através da qual você será redimido, e através da qual se tornam todos os filhos daquele que é. Estas imitações já souberam disto, e esconderam isto nelas mesmas. Mas você deve guardar o que eu te digo dentro de si e manter silêncio. Revele elas apenas para Adai. Imediatamente após você partir, guerra será travada nesta terra. Então chore por aquele que habita em Jerusalém, mas deixe Adai alerta quanto a estas coisas.
No 10º ano, faça Adai sentar e escrever todas elas. Quando ele as escrever, vocês todos devem mandar estas cartas para Mateus, pois eles têm a habilidade das letras de tal modo que ele é conhecido como Levi. Então ele deve levar esta palavra, junto com minhas declarações anteriores, para uma certa mulher em Jerusalém, pois ele irá gerar 2 filhos através dela. Estes filhos devem herdar minhas palavras, e, por meio delas, compreender aquele a quem, eu que sou, exalta. Estes filhos receberão de Adai uma quantia da própria inteligência dele. Agora, o caçula é o mais notável dos 2. E que estas coisas permaneçam escondidas nele até que ele chegue aos 17 anos. Então tudo o que foi falado começará a acontecer por intermédio dele. Multidões perseguirão ele implacavelmente, mesmo estando rodeado de companheiros. Ele será reconhecido pelas multidões por seus trabalhos de sabedoria, e eles também proclamarão esta palavra. Mas ainda outros se tornarão a semente da mentira, matando as crianças dele entre as pedras lisas dos vales. Tiago disse: Eu estou repleto de coisas secretas, sim, elas são um fardo no meu espírito. Ainda eu te pergunto, e quanto às 7 mulheres que foram suas discípulas? De fato, todas as mulheres te abençoam. Eu estou impressionado em como vasos fracos se tornam fortes ao descobrirem aquilo que está dentro deles. O mestre respondeu: Às 7 você conhece bem, um espírito de Deus, um espírito de sabedoria, um espírito de compreensão, um espírito de conselho, um espírito de força, um espírito de conhecimento e o espírito do medo delas. Todas elas, estas mulheres, são como os 7 arcanjos, estrelas vivas, que nos acompanharam na nossa descida. Quando nós passamos pela respiração do arconte Adonaios, nós o reconhecemos da época anterior em que viemos. Ele não percebeu que eu passei através do céu dele, mas depois lembrou que eu sou como filho dele. Então ele foi cortês comigo como um pai seria cortês ao seu filho. Antes de eu aparecer aqui, Adonaios lançou estes arcontes entre estas pessoas. A partir do 3º céu os profetas proclamaram a queda deles. Como você veio a cair dos céus, estrela d'alva, filho da alvorada. Teu orgulho te arremessou abaixo para o Seol com a música das tuas liras. Tiago disse: Mestre, eu não compreendo de que maneira você veio com estas mulheres todas juntas como um só, e por que o teu benefício está com elas, especialmente ao invés de nós, os homens de Deus. O mestre disse: Tiago, louvor será teu enquanto você caminhar pela terra. Eles dirão as palavras: nós não cairemos enquanto Tiago justo permanecer sobre o solo. Você não precisa se preocupar com estas mulheres. Livre-se do copo da amargura. Enquanto você se preocupa com estas mulheres, inimigos impiedosos, alguns em lugares altos, se preparam contra ti. Pois você está começando a entender as origens deles do princípio ao fim. Livre-se da indisciplina. Evite todos eles para que não te invejem.
Quando você disser as palavras sobre esta missão, encoraje estas 4, Salomé, Mariam, Martia e Arsino. Elas serão pilares para o pilar e alicerces para o alicerce. Estas mulheres serão os primeiros frutos de Deus, mas não como fumaça subindo de oferendas queimadas abomináveis. Elas se erguerão imperecíveis como estrelas no caminho ascendente. Através delas, o poder de Deus se manifestará publicamente, para que os arcontes possam testemunhar o perecível se erguendo para a imperecibilidade, ao que o elemento feminino adquire o elemento masculino. Tiago disse, de fato, mestre, para dentro destas redes, então, o caráter feminino delas foi lançado, pois elas foram insultadas, perseguidas e traídas pelos conhecidos delas. O mestre respondeu, veja. Não aceite tudo de ninguém. É você quem irá receber esta compreensão para que você possa revelar os mistérios do Pai para eles, pois você é o professor honrado. E o que você não puder suprir, busque e você encontrará. Mas eu prosseguirei agora para revelar que estas mulheres devem perfeitamente acreditar em ti, para que elas possam estar seguras na grande afirmação delas até a salvação, e esta revelação possa se cumprir. E Tiago foi imediatamente e repreendeu os 12, e removeu deles a presunção que eles fomentavam, na ignorância deles, a respeito do caminho. A maior parte dos discípulos, quando eles viram a identidade do mensageiro e ouviram a reprovação e o ensinamento dele, respondeu, Amém, que assim seja, irmão. Mas outros, inclusive profetas, ameaçaram, dizendo: vamos jogar este homem da altura para o chão, pois ele não é mais digno de vida. E eles pegaram Tiago. Mas aqueles outros que humildemente receberam o mensageiro ficaram horrorizados. Eles se levantaram contra seus irmãos, dizendo: nós não tomaremos parte em derramamento de sangue, como justo morrendo pela injustiça. E do meio deles, Tiago partiu. Nós não seríamos capazes de encontrá-lo nem mesmo se o procurássemos. O Apocalipse de Tiago. Fim.